Com você em todos os momentos. Folha. Começa agora. Fiscalize Conta. O Ministério Público de Contas mais perto de você. Boa tarde, ouvintes. Está começando agora mais um Fiscalize Conta. Eu sou Paola Carvalho. E eu sou Lucas Castro. Boa tarde a você que nos acompanha a partir de agora. O Fiscalize Conta é o programa do Ministério Público de Contas de Roraima, transmitido todas as quintas-feiras a partir das 12h30, aqui na Rádio Folha FM 100.3. A proposta é aproximar a sociedade das ações do MPC. Lembrando que você, ouvinte, também pode participar mandando sua pergunta, sua denúncia para o WhatsApp 98406-9648, repetindo 98406-9648. Pode enviar sua mensagem que nós vamos ler a sua pergunta ao vivo. No programa de hoje, estamos recebendo o diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Roraima, o coronel da Reserva do Exército Álvaro Duarte, para conversarmos sobre o Maio Amarelo e a campanha de conscientização da população para a segurança no trânsito. O coronel Álvaro Duarte prestou serviços por quase 30 anos ao Exército Brasileiro e em nível militar ele possui graduação em Ciências Militares pela AMAN. Já no meio civil ele é bacharel em Direito pela Universidade Veiga de Almeida, possui MBA em Marketing e Relações Públicas, além de mestrado em Segurança Pública, Direitos Humanos e Cidadania pela UER. Ele também já atuou como professor voluntário na especialização em Direito Público na Universidade Estadual de Roraima e atualmente, desde março deste ano, ele ocupa o cargo de diretor-presidente do Detran Roraima. Coronel, seja bem-vindo ao nosso programa. Uma boa tarde, Paola, Lucas, os nossos ouvintes. Estamos aqui hoje para falar um pouco sobre trânsito na nossa cidade. Um assunto tão importante, né, para a gente debater aqui. Estamos na época da campanha do Maio Amarelo, de prevenção, de conscientização de trânsito. A gente queria falar um pouquinho agora, iniciar essas conversas aqui no Fiscalize Conta, falando sobre números de acidentes de trânsito, que é um assunto que sempre, né, a gente fica acompanhando para saber se aumentou, se teve aumento, se teve redução aqui no estado. E aí eu conversei aqui com o pessoal da assessoria de comunicação do Departamento de Trânsito de Roraima. Eu quero até agradecer o Edilson Rodrigues, que é nosso colega aqui, que prestou rapidamente esses dados para a gente. E segundo os dados que o Detran prestou, houve um aumento de 3,3% no número de acidentes de trânsito em comparação entre os anos de 2020 e 2021, mas o aumento maior foi com relação ao número de motoristas autuados por dirigirem sob efeito de bebida alcoólica. O aumento foi de 37,3%. Isso comparando os primeiros 4 meses de 2021 e os primeiros 4 meses de 2022. Considerando esses dados, o senhor acredita esse aumento, tanto esse pequeno aumento de 3% no índice de acidentes de trânsito e esse aumento de 37%, quase 40% no número de autuados por alcoolemia? Você acredita esse aumento por qual razão? Qual é o motivo de tantos condutores estarem sendo autuados aqui no estado? É uma boa pergunta essa, Paola, que a gente vai fazer uma análise da sociedade e não foi só na parte de trânsito, né, que a gente viu esse aumento. Então há relatos até dos próprios do AA, dos Alcoólicos Anônimos, das ONGs que cuidam do assunto, que houve esse aumento na época da pandemia, né, do pessoal do consumo de álcool. E o pessoal trouxe isso para o trânsito, que é uma mistura que realmente não tem como dar certo. Então, só para a gente trazer de 2020 para 2021, nós já tínhamos um aumento de mais de 30%, cerca de 32%. E agora, nesse primeiro quadrimestre, quando fechamos as estatísticas, tivemos um outro aumento de 37%. Então, realmente, estamos aumentando a fiscalização. A fiscalização é importante, mas não posso fazer só a fiscalização porque eu não consigo abranger todo o estado de Roraima com a fiscalização. Nós temos que falar também de conscientização. Educação para o trânsito. Educação para o trânsito. E realmente, quando fala de fiscalização, aí eu tenho que fazer aquela ação, mas por mais que eu tente fazer, nós trouxemos para cá a Blitz da Lei Seca, que já tem em outros estados, Rio de Janeiro tem mais de 13 anos já a Blitz da Lei Seca. Então, realmente, isso tenta dar uma freada nessa problemática, né, do consumo do álcool com a direção. Então, nós estamos trabalhando nisso, estamos com as campanhas educativas de conscientização e também com a fiscalização. É interessante isso que o senhor citou, um dos impactos da pandemia também, né? A gente fala sobre a saúde mental, a gente fala sobre outros assuntos, né, que a população teve por conta da pandemia, por conta do distanciamento social, né? E é interessante ver como que a pandemia
também tem um impacto no trânsito, né? Que às vezes as pessoas pensam que não vai ter essa ligação, porque a pessoa fica em casa, então não sai de casa com o carro, mas não. Né? Ficando em casa, às vezes fica um pouco chateado por conta da pandemia, é uma situação, né, complicada aqui para a população mundial, né? Enfim, esse consumo de álcool aumenta, e aí esse consumo de álcool aumenta, considerando que a pessoa tem um carro, quando voltou a sair de casa, voltou a circular, manteve essa prática, né, de consumo de álcool aliado com... Realmente, se eu fazer, eu estou retificando aqui um posicionamento, de 2020 para 2021, foi um aumento de 30% dos acidentes envolvendo embriaguez. Né? Então, e de 2000, o primeiro quadrimestre foram das ações fiscalizatórias do pessoal que foi abordado nas blitz, talvez até por causa da lei seca que a gente instituiu, então começou a abordar mais condutores, e aí verificou-se que teve um aumento também dos números de condutores que estavam dirigindo sob o efeito do álcool. Vamos falar também um pouquinho aqui, que eu acho interessante, da decisão do STF. Isso mesmo. Então, no último dia 19 de maio agora, o STF tinha já acontecendo uma ação, né, direta de inconstitucionalidade, de uma ação do artigo 165A do Código Brasileiro de Trânsito, Código de Trânsito do CTB, né? E lá ele abordava que a recusa, estavam querendo derrubar a história da recusa. Ou seja, eu fui abordado numa blitz, eu bebi, eu não posso produzir prova contra mim mesmo. Aí a pessoa se recusa Aí se recusa. Aí o que aconteceu? Aí foi instituído o artigo 165A. O 165 ele já fala da alcoolemia, não só da alcoolemia, o artigo 165 fala, mas também fala de qualquer substância psicoativa. Então a pessoa fez uso de entorpecente, e se eu tiver um meio de detectar isso aí, também tem um enquadramento no artigo 165, que ele dá uma multa de R$ 2.934,37, então não é uma multa barata, mais 1 ano da suspensão do direito de dirigir. Então isso aí é o pacote do artigo 65, se for no blitz ele fizer o etilômetro, o bafômetro, e acusar que ele está entre 0,1 e 0,33, porque a gente não faz o exame de sangue aqui, até pode fazer no ml, mas normalmente fazemos o bafômetro, que é aquele que a gente assopra. Então esse que assopra, o índice é de 0,1 a 0,33 miligramas de ar expelido pelo pulmão. Então o pessoal fala, tem aquelas falácias, o pessoal, vou consumir, vou comer alguma coisa que vai passar o efeito. Não passa, porque é o ar do pulmão. Então quando eu assopro ali o etilômetro, acusa. Então volta lá. Aí antigamente criaram o 165A, que é a recusa, que também é a mesma coisa. Parei na blitz, não, eu não quero fazer, me recuso a fazer. Ok. R$ 2.934,37 e 1 ano da suspensão do direito de dirigir. Aí normalmente a gente chama um condutor habilitado, que faz o teste também. Então a gente chama um condutor, um amigo lá que também está no barzinho, que não adianta. Ele também vai ficar ali, nem vai poder assumir o carro, que esteja habilitado dentro do carro ali, que faz o etilômetro ali, ok, passou o bafômetro, ele assume o volante e leva o carro. Mas o condutor tem a CNH apreendida naquele momento, é feito todo o processo, ele fica um ano com a carteira suspensa. E essa problemática ainda, diretor, eu penso assim, tem tantas alternativas que as pessoas têm hoje em dia, tem aplicativos, né, de motoristas, né, a pessoa quer ir no barzinho encontrar seus amigos, você pode fazer essa alternativa de você ir com táxi, então faz aquele motorista, né, da rodada, o amigo que leva não vai beber, né, fica ali. E também tem o risco também da pessoa que consome o álcool, vai dirigir e aí vê uma blitz lá na frente. Aí a pessoa, não posso perder minha carteira, não posso pagar esse valor, sai desgovernado e acaba causando um acidente de trânsito ou uma coisa pior, né? Tem essa problemática também, né? Tem, nós tivemos na última ação que nós fizemos ali na Avenida Villeroy, teve um motorista que ele tentou se evadir da blitz. Nós temos as nossas blitz, tem apoio da Polícia Militar e a viatura fica pronta. Então assim, pessoal, não coloquem em risco os motoristas que forem abordados, que beberam, assumam. Você tem que assumir a sua responsabilidade. Ele tentou se evadir, a PM pegou, foi para a delegacia, então assim, piorou a situação dele. Porque depois vai fazer, tem que lembrar também, se deu acima de 0,33, já configura crime. Eu pulo do artigo 165 para o artigo 306 do CTB, que é, além da multa de R$ 2.934, 1 ano da suspensão de direito de dirigir, ele pode pegar a detenção de 6 meses a 3 anos. Na cadeia, né? Detenção, né? Aí pega a detenção, então assim, ainda responde criminalmente por isso. Gente. Então, pessoal, não vale a pena. O pessoal que não acredita nisso, não vale a pena. Então, nós tivemos lá um exemplo, estou dando exemplos do dia a dia.
Nós tivemos esse motorista que tentou se evadir, quase atropelou até um agente nosso. Nossa. A PM foi atrás, pegou ele, assim, desnecessário. Então, se você resolveu beber e dirigir, você assume a sua responsabilidade. Então, isso aí é uma coisa que nós temos que pregar, o pessoal não fazer isso. Tem lá um aplicativo, tem o táxi, faça o motorista da rodada, aquele que não vai beber. Então, o pessoal tem que paga R$25, paga R$10 no aplicativo, às vezes, 25, é melhor do que pegar uma multa de R$2.934. Divide entre os amigos, né? 4 Exatamente. pessoas no aplicativo, não fica caro para todo mundo, né? Exatamente. Presidente, logo no início da sua gestão, o Estado de Roraima passou a integrar o Penatrans, né? Que é o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. Roraima se comprometeu a reduzir o número de mortes e lesões em 50% até 2028. Você poderia explicar para o nosso ouvinte, né, como vai funcionar esse plano, quais são as ações que serão tomadas e se já estão sendo tomadas, né? Em parceria com o nosso governador, Antônio Denário, então nós já estamos desenvolvendo essas ações, inclusive o próprio governador assinou também o plano, né? Então não foi só o DETRAN, a Polícia Rodoviária Federal, todos os entes que trabalham com o trânsito e o próprio governador, nós nos juntamos, nos comprometemos a isso. Então nós já temos agora uma parte de educação, que é do ensino fundamental, para educar as crianças. Chegaram ontem aqui no estado 36 mini cidades de trânsito, que nós vamos espalhar pelo interior aqui na capital, para deixar nas escolas, para ter essa educação no trânsito. Já estamos começando o projeto para desenvolver no ensino médio, que existe uma portaria da Senatran, que ela permite o aluno do ensino médio, no seu segundo e terceiro ano, fazer um curso nos 2 anos, de 90 horas, e isso aí já permite que ele dispensa ele de fazer a parte teórica. Ele pode fazer direto à prova, da parte teórica. Então, assim, vamos tentar implementar aqui também, já para esse ano ainda, essa parte do ensino médio, fora as outras ações fiscalizatórias. Então, a gente está tentando abordar todos os assuntos, que seja a educação, a conscientização, através de campanhas de conscientização, e a fiscalização. São os 3 pilares nossos para atingir essa meta que é imposta pela Senatran e pelo Penatrans. Sempre começando pela base, né? Exatamente. Eu lembro que o DETRAN sempre teve esse trabalho, né, de conscientização, de tratar com as crianças e os adolescentes como multiplicadores das ações de fiscalização e conscientização no trânsito, né? Lembro do projeto do Cidadão do Futuro, né, que tinha essa questão dos alunos participarem junto com o DETRAN e depois acabarem alertando dentro de casa mesmo, né, os próprios pais, os tios, os colegas, né, para seguir as regras do Código Brasileiro, né? O Cidadão do Futuro, também já pro ano que vem a gente consegue, é uma questão de orçamentária mesmo, né? Nós estamos com a nossa obra ali em andamento para atender melhor a população, e vamos também entrar num projeto agora de revitalização dos ciretrans dos municípios e dar capacidade para eles, uma melhor capacidade, para eles também começarem com essa parte educacional nos municípios. E também, esqueci de falar aqui, da nossa CNH Cidadã. Então, ano passado, dando retorno para a sociedade, é importante falar isso, né? Ano passado, abriu sua inscrição em novembro, na outra gestão, antes de eu assumir, tivemos mais de 24 mil inscritos para fazer 400 CNHs. Foi esse o primeiro sorteio, isso é um sorteio randômico, não é análise, depois vai para a análise individual desse pessoal sorteado, foram sorteados 400, esses 400 sorteados são 97 se habilitados. Vamos fazer agora um segundo sorteio, vamos chamar mais pessoal até completar os 400. Já estamos as clínicas já estão credenciadas, as clínicas médicas, logo a gente vai começar a fazer os exames médicos desses primeiros 97. Já estamos também com o processo licitatório aberto para fazer o credenciamento do Centro de Formação de Condutores e realmente começar a formar esses 400. Aí a gente está agindo na educação, educando o pessoal dando essa CNH. Que tanto faz, vai ser para carro, moto. E essa CNH cidadã, ela é voltada para as pessoas que têm uma renda mais baixa? Lá tem os pré-requisitos lá no sistema da inscrição, mas realmente atende pessoal de baixa renda e que esteja lá no CAD único, né, do cadastro único ali realmente, que comprove essa situação deles. Olha aí, pessoal, então fiquem atentos às redes sociais, né, do DETRAN, do governo de Roraima, que assim que tiver uma nova vaga, sorteio, um novo ali, sorteio, a gente vai avisar. você fica atento ali com as informações, você pode, né, ter essa oportunidade de ter uma CNH mais barata. Sim, é de graça. É de graça, na verdade. Outra ação do governo que foi realmente voltada para isso aí, na parte educacional. Dentro da lei, né? Dentro da lei. Agora, mudando um pouco de assunto, antes da gente vir para cá para a rádio, vocês perceberam, nesse horário de 12:30, tava uma chuva torrencial aqui em Boa Vista, né? Então a gente teve que vir no carro
dirigindo bem devagar, pra gente não, né, ter nenhum problema de acidente. E a gente está vivenciando que esse período de chuvas aqui no nosso estado tá muito intenso, né? Tá mais intenso do que nos últimos anos. As ruas estão alagadas, isso pode causar mais acidentes. E a condução dos motoristas, né, a visibilidade fica mais prejudicada. Diretor, qual a orientação para os motoristas, sabendo dessas condições que a gente tem aqui no nosso estado, e não só em Boa Vista, né, no interior também, o pessoal que dirige nas vias, principalmente nas áreas que não tem um asfalto ainda, né, nas vicinais, o que eles podem fazer para ter um cuidado maior assim, e evitar acidentes? Paula, o acidente ele tem 3 agentes. Ou é a via, ou seja, a estrada, a condição da estrada que você está, ou é o veículo, ou o condutor. Então, quando os 3 estão ok, a via está ok, o veículo está ok e o condutor está obedecendo as regras de trânsito, velocidade e tudo mais, não vai ter acidente. Então, quando você pensa ali, a via está alagada, está molhada, então eu tenho que diminuir a velocidade. Está chovendo, tem que acender o farol para chamar a atenção realmente do meu veículo, para a pessoa poder enxergar. Então, quando você coloca esses 3 pesos, em algum momento só acontece o acidente quando você desrespeita alguma desses. A via está, como você falou, uma vicinal que está com barro. Então, assim, eu tenho que diminuir a velocidade ou até mesmo não passar. Hoje de manhã eu estava vendo o jornal, antes de sair de casa, e nós tivemos, eu não me lembro qual foi o estado, também está chovendo muito aqui no Brasil, e um motociclista foi passar uma área alagada. E foi puxado para dentro do rio e acabou falecendo. Meu Deus. Né? Então, assim, uma tragédia, né? Exatamente. Então, assim, o pessoal que está assim, passando alguma... Nós temos a BR-174, também está com esse problema do alagamento. Então, vamos evitar de passar em áreas alagadas. Teve um vídeo que circulou aqui esses dias atrás, acho que foi o senador Hélio Campos, de uma caminhonete, que aquaplanou e derrubou um sinal, quase bateu no sinal, realmente derrubou, porque ela estava pelo vídeo, né? Não posso julgar ali, mas pelo vídeo ela estava em excesso de velocidade, aquaplanou, perdeu o controle e derrubou um sinal. Então poderia ter atropelado alguém, poderia ter batido em outro carro. Pode ser uma pessoa em vez Pode ser uma pessoa que estava ali no local do semáforo. Então, assim, o pessoal tem que respeitar, tem que tomar as devidas atitudes, respeitar o trânsito mesmo. Atenção redobrada nesse Atenção período de chuva, redobrada né? nesse período de chuva. E se puder evitar as vias alagadas, se puder evitar, fique em casa também, né? Se puder, ficar em casa, mas sim, como o pessoal a tem gente que trabalhar, sabe que né? trabalho tem a gente tem obrigação, mas se você Exatamente. não faz parte desse grupo, vamos ficar atentos para evitar acidentes. Agora falando sobre o mês de maio, né? Está chegando ao fim, mas nesse mês o Detran Roraima promoveu uma campanha de prevenção à vida, né? O Maio Amarelo, com o tema Juntos Salvamos Vidas. O senhor pode falar para o nosso ouvinte sobre o Maio Amarelo, como surgiu essa iniciativa, né? Eu sei que todos os anos acontece, né? Desde 2014. E o senhor poderia falar um pouco? Primeiro é importante falar por que maio, né? Porque é o mês de maio. Porque foi o mês que foi assinada a resolução da ONU que visava diminuir os acidentes de trânsito na década de 2010 a 2020. Ela foi assinada em 2011. Foi no mês de maio, então ficou-se o mês de maio. E por que o amarelo? Que aquela placa de atenção é o amarelo. Então o pessoal fala maio amarelo, agora o pessoal sabe a origem do maio amarelo. E ele foi a partir de 2014 aqui no Brasil. Então todos os anos nós temos diversos slogans e várias ações da Senatrans, que era a antiga Denatran, agora virou a Senatran, é subordinada à Secretaria Nacional de Trânsito, né, que é subordinada ao Ministério da Infraestrutura. E nós temos agora juntos, o lema desse ano, juntos salvamos vidas. Por que juntos? Porque é uma ação da sociedade. Não é só o Detran, não é só o governo do Estado, não é só a Polícia Rodoviária Federal, não é só a Secretaria Municipal de Trânsito. A sociedade tem que se conscientizar. Então isso é o mais importante. Por isso que o lema desse ano é juntos salvamos vidas. E nas ações que o Detran, a Polícia Rodoviária Federal, o ESMITRAN estão desenvolvendo aqui, nós tivemos várias ações ali durante o mês, mas para finalizar, agora está no finalzinho, né? Nós temos assim, amanhã nós temos um workshop falando que iremos abordar a segurança no trânsito como um todo, serão vários palestrantes ali, que ocorrerá na OAB a partir das 8 horas da manhã. Então ainda dá tempo de se inscrever, o pessoal entra lá no site do Detran, já tem ali no comecinho, clica, faz a sua inscrição e ainda dá tempo. Teremos no sábado uma exposição de material, que será do Detran com a Polícia Militar, através da CIPTUR, lá no pátio, no Shopping Pátio, também é das 10 da manhã às 10 da noite, essa exposição de material. E no domingo, para encerrar a parte do Detran, nós teremos um passeio ciclístico, Deus queira que não esteja chovendo, né? E esse domingo de manhã, vamos fazer esse nosso passeio ciclístico até para comemorar ali essas ações todas e comemorar o envolvimento da sociedade nessa questão do trânsito. E a população que quiser participar,
workshop é só acessar o site do Detran, mas quiser participar do passeio ciclístico. O passeio ciclístico Ele é entrar aberto? Como é que é? É Tem vários aberto, sites também? tem um site que é da eventbrite.com.br, ele clica lá, passeio ciclístico, tem uma taxinha que a gente está cobrando simbólica de R$10, que nós vamos reverter posteriormente em a compra de alimentos e doar lá para a Cetraves, para fazer a distribuição para as famílias carentes. E no dia 31, o bombeiro fará também uma simulação de acidente com resgate. Então, assim, deve avisar aqui, eu não sei o local exato onde vai ser a simulação, o pessoal vai ficar assustado ali, mas dia 31 teremos uma simulação de resgate de vítima de acidente. Mas essas informações, olha, vocês podem acessar o site do Detran, é www.detran.rr.gov.br, que vai ter essas informações lá e provavelmente o link que direciona para as inscrições do passeio ciclístico, né, gente? Sim. Então, nesse domingo agora, tem muita... Olha, tá acabando maio, mas ainda tem muitas ações ainda do Maio Amarelo para você participar, se você tiver interesse, né? Tem workshop, tem a exposição lá no Shopping Pátio, tem o passeio ciclístico, né? Tem essa simulação ainda, tem várias atividades ainda aí para participar e aprender um pouco mais sobre o trânsito também. Coronel, a gente agradece a sua participação. A gente deixa agora os microfones abertos para a sua última consideração. Se eu tiver alguma informação a mais, se eu queira ressaltar, que eu deixei de perguntar, algum assunto bacana ainda para a gente abordar aqui no Fiscalize e Conta. O que é mais importante que eu sempre falo, né? A parte de educação nossa, ela começa no fundamental, vai no médio, até a pessoa tirar a CNH, a gente está com a educação. Tirou a CNH, a gente passa para a conscientização, que é um trabalho muito mais difícil. É você tirar da cabeça da pessoa que ela não pode beber e dirigir. É você tirar da cabeça da pessoa que ela tem que respeitar, que ela não pode desrespeitar as regras de trânsito. Se existem regras, é para ser respeitado. Então a placa de pare, assim, eu até vejo aqui umas coisas às vezes, né? Que a placa de pare a pessoa não para, só dá aquela diminuída e entra. Aí você que está vindo atrás, você tem que dar teu jeito de parar o carro, né? Senão você acaba batendo. Então assim, o pessoal tem que respeitar a regra de trânsito. Está aí para isso, senão não precisaria ter regra, né? Então realmente, com a sociedade se conscientizar realmente de que todo mundo tem que fazer o seu papel no trânsito, aí sim nós vamos conseguir atingir as metas do PNA Trânsito, que é diminuir 50%. Pessoal, quando você perde uma pessoa no trânsito, uma vida perdida no trânsito, é uma vida que se foi antes. Então não era para ser a hora dela. Então, pessoal, vamos respeitar. A gente vê tantos acidentes no dia a dia aqui, envolvendo criança, envolvendo... E quando eu falo trânsito, o mais importante, não é só o motorista do carro. É o pedestre que vai atravessar uma faixa e está olhando o celular. É o ciclista que está andando ali e cruza a faixa sem olhar para trás. É o motociclista também que não está usando capacete ou está usando um chinelo e acaba perdendo, se lesionando. Também tem os lesionados no trânsito, né, que é um número muito alto. E o próprio motorista de carro e caminhão. Então todos nós estamos envolvidos no trânsito e todos nós temos que nos cuidar e obedecer e principalmente ter a capacidade de cuidar do outro, não cuidar de mim só. Você tem que cuidar do outro também, sempre tem que estar prestando atenção nos outros. Isso aí elas são as nossas regras de convivência no trânsito, né? Pensar em mim e pensar nos outros. Eu acho que uma das regras do Código de Trânsito Brasileiro também não é só você dirigir, ter a direção defensiva, obrigada. Que é que você dirige não só por você, mas pelos outros, né? Você mantém a distância do carro que está na sua frente, você não anda colado, né? Para evitar, se alguém bater atrás, aí você tem tempo de frear, As né? regras de 3 segundos, passa ali, você conta 1, 2, 3, essa distância tem que estar do outro ali, 3 segundos. O ciclista, o carro vai passar, passa quase batendo com o espelho retrovisor do ciclista, que é uma distância que é de 1,5 m, uma distância de segurança. Vai ter que manter essa distância, vai passar o ciclista, está andando ali, e às vezes não tem ciclovia, mas ele está andando na via. Você tem que afastar 1,5 m, o carro tem que passar afastado justamente para não assustar ou derrubar o ciclista e acabar cometendo esse acidente, né? Esse tipo de coisa que pode acabar perdendo uma vida e afetar uma família inteira, né? Vamos nos prevenir nesse período, ainda mais nesse período chuvoso, como o diretor-presidente alertou aqui. É tão importante esse trabalho de conscientização no trânsito. Parabéns por esse serviço que vocês estão fazendo, né? E lembrando que o Maio Amarelo não é só maio que funciona, né, gente? As ações de prevenção e conscientização no trânsito acontecem no ano todo. Eu sei que em outubro tem a Semana Nacional de Trânsito. Sim. Setembro, desculpa. E aí vai ter outras ações educativas, mas as ações, né, de blitz e repreensivas não param do Detran. As fiscalizatórias não param. Então, assim, vamos intensivar realmente essa fiscalização. O pessoal fica falando, a indústria da multa, porque o agente de trânsito tem que bater meta. É tudo mentira. Então, lá, em relação ao Detran, eu não dou meta para nenhum agente de trânsito. O pessoal só para, a vista da lei seca só pega quem está alcoolizado. Então, assim, bebeu, não dirija.
Então, assim, tem que desmistificar certas coisas que o pessoal coloca na mídia ali. Ah, que tem, o Detran tem que prender 15 mil veículos. Impossível. Como que eu vou prender 15 mil veículos em 15 dias? São 1000 veículos por dia. É impossível isso. Então, assim, essas mentiras que o pessoal fica divulgando faz um desfavor para a sociedade. Desserviço, né? Um desserviço para a sociedade. Então, não vamos acreditar nisso, pessoal. O Detran está lá para fiscalizar, porque tem que fiscalizar, porque tem um motorista que não cumpre o que tem que ser feito. Então, quem cumpre, quem está de acordo com a lei, está tudo certinho, não tem problema nenhum com o Detran. Então, a gente está ali para ajudar a sociedade. Fiquem atentos, gente. Vamos respeitar as leis de trânsito, vamos respeitar os agentes de trânsito também que estão fazendo o seu trabalho, né? O Fiscalize Conta de hoje está chegando ao fim, mas na próxima semana estaremos de volta trazendo tudo o que acontece no MP de Contas de Roraima. Passou rápido, né? Passou rápido. Muito obrigado novamente ao presidente Álvaro, né? E estamos aqui trazendo as informações para a nossa população sobre os mais diversos assuntos, falando também das recomendações e pareceres assinados pelos procuradores, além das investigações que